Então tá todo mundo. Calma aí, deixa eu só. Ah, agora foi. Porque saiu aqui da câmera e aí eu não estava mais conseguindo ver a imagenzinha aqui e voltou. Então vamos para a mensagem. Para mim é um privilégio estar aqui pela segunda vez, tá? Eu não conheço o pessoal daqui, é novo para mim. Eu vi alguns nomes aqui, eu vi alguns rostinhos aqui, mas a maioria é novo, tá? Eu fico muito feliz de poder compartilhar a mensagem. Às vezes, eu trago algumas mensagens para grupos assim, mas eu prefiro falar pessoalmente olhando o olho no olho. Para mim é mais gratificante. Mas quando me chamam assim para falar em algum grupo, eu aceito de coração porque eu sei que é a palavra de Deus sendo compartilhada. Hoje eu quero trazer uma mensagem que está em Apocalipse 21 e alguns versículos também do capítulo 22. O tema da mensagem de hoje é motivos pela qual eu quero estar no céu. Apocalipse 21, a partir do versículo 1. Vamos lá. Diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. E já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Vamos destrinchar alguns detalhes muito importantes aqui, depois a gente avança para o capítulo 22. Como o tema está totalmente relacionado a esses versículos, motivos pelos quais eu quero estar no céu, eu gostaria de extrair com vocês alguns motivos que a Bíblia apresenta para a gente querer estar no céu, para a gente alimentar esse desejo no nosso coração e tornar isso um dia realidade. Aqui vem trazendo alguns pontos fundamentais que a minha mente começa a viajar todas as vezes que eu vejo isso aqui. A Bíblia, no versículo 4, aqui em Apocalipse, diz que Deus ele enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá. Quando eu fico pensando no sofrimento, na dor, e a gente se depara com isso o tempo todo, a gente se depara com pessoas que estão sofrendo, que estão lidando com a dor física, outros lidando com a dor emocional. Então, as pessoas estão passando por isso. Foram feitos muitos pedidos aqui, pedidos de saúde, pedidos em relação à chuva na região mais seca. Então, pessoas estão sofrendo por causa de algo que gera dor, física ou emocional. E aqui diz que Deus ele enxugará dos olhos toda lágrima. Quem não está em sofrimento, em algum momento vai passar. Isso é certo, porque nós lidamos com um mundo de pecado onde tem uma série de situações que nos proporciona a passar por isso. Mas isso não vai existir quando nós estivermos no novo céu ou na nova terra. Ele enxugará dos olhos, ou seja, não existirá mais sofrimento, não existirá mais causa para as lágrimas serem derramadas. Diz também que nós não mais teremos a morte não mais existirá, e o luto não fará parte desse plano terrestre.
Então, quando nós olhamos para esse ponto, nós começamos a lidar com algo que foge totalmente do nosso contexto, porque nós temos uma certeza. A partir do momento que nós nascemos, temos uma certeza de que nós vamos crescer, envelhecer e um dia vamos morrer. Isso é assustador. É assustador porque nós não fomos criados para isso, nós não fomos planejados para que um dia chegamos ao fim. Eu estou atendendo uma paciente e um dos motivos pelas quais ela veio para a terapia foi exatamente pelo luto. Ela passa a maior parte do tempo pensando na mãe que ela perdeu. Ela chora, ela carrega um fardo muito grande em relação a isso. Então, o luto está fazendo parte da vida dela o tempo todo. Ela não consegue lidar com isso e veio para a terapia para conseguir superar e seguir em frente. Mas se eu perguntar para qualquer pessoa que já perdeu alguém próximo, a dor vai ser semelhante, mesmo tendo uma esperança em relação ao novo céu e à nova terra. Esse mundo nos proporciona isso. Depois da ruptura que o pecado causou entre esse mundo e Cristo, entre nós e Cristo, nós passamos a lidar com essas consequências do pecado. E a morte, ela faz parte desse mundo terreno. Mas aqui continua dizendo que essas coisas, elas passaram. E aquele que está sentado no trono, ele vai fazer novas todas as coisas. Qual é a nossa percepção sobre o novo céu, a nova terra? Normalmente nós imaginamos o seguinte: aquilo que é bom neste mundo vai ser tantas vezes melhor. Aquilo que é ruim não vai existir. Então, de forma simplificada, a gente faz essa analogia, porque a nossa mente, ela conhece o plano terreno, ela conhece aquilo que é bonito nesse mundo, aquilo que a gente consegue desfrutar desse mundo. Então, a gente não conhece o céu, a gente não tem um vislumbre claro daquilo que vai ser lá no céu. Então, a nossa mente pega as melhores ilustrações, as melhores imagens em relação à natureza, tudo aquilo que é bom e amplifica isso tantas vezes mais. Ou seja, o céu vai ser muito melhor do que aquilo que nós vivemos aqui, porque as coisas boas multiplicadas e as coisas ruins, elas não vão acontecer. Então não vai haver a morte, não vai haver o choro, o sofrimento, o luto. E aqui diz que o vencedor herdará estas coisas. E Deus, ele estará presente. Então, o vencedor, ele vai herdar essas coisas. Mas o vencedor de quê? Precisa vencer o quê para chegar no céu? Precisa vencer que provação para estar lá? Quando nós começamos a analisar o sentido do contexto, ele avança e aí ele vai dizer que algumas pessoas não vão entrar no reino de Deus. E aí fala aí dos incrédulos, dos abomináveis, dos assassinos, dos feiticeiros, das pessoas impuras, idólatras. Então, Apocalipse 21 faz uma classificação de pessoas que são puras, pessoas que são fiéis a Cristo e pessoas que são infiéis. E se você continuar os versículos aqui, você vai perceber isso. Então, você, para herdar o reino de Deus, você precisa encaixar em um grupo em específico. Mas vamos avançando, porque diante de tantos motivos que Apocalipse 21 nos apresenta, a nossa mente precisa começar a enxergar esses pontos. No Apocalipse 22, a partir do versículo, a partir do versículo 1, vai dizer o seguinte, que ali, então, foi mostrado o rio da água da vida, brilhante como cristal, sai do trono de Deus e do Cordeiro, e ali tem uma praça juntamente com o rio. Vai ter a árvore da vida ali no meio da praça, produzindo os frutos ali. E aí a gente olha aqui mais uma vez, dizendo que não vai ter maldição, o trono de Deus vai estar presente,
Então, coisas boas acontecendo neste lugar, é descrito isso, e coisas ruins que acontecem no nosso plano terrestre não vai acontecer. Tanto Apocalipse 21 como Apocalipse 22, complementando um ao outro, nos traz a visão de que o céu tem muito a nos oferecer, de que o preparo dessa nova terra foi pensando exatamente nas minhas necessidades e no sofrimento do ser humano aqui nessa terra. Quando nós chegarmos no céu, nós vamos nos deparar com uma surpresa tão grande, tão agradável, que nós vamos ficar assim extasiados. Nós vamos ficar assim de bocas abertas, olhando, é isso tudo? Eu vou ter tudo isso para desfrutar? Mas a minha mente limitada, ela se apega a essas coisas. Quando eu fico pensando na descrição, por exemplo, de um rio que tem a água cristalina, a água tão clara como cristal, eu me lembro quando eu fui em Maragogi, eu acho que algumas pessoas conhecem, e aí nos deparamos, eu e minha esposa nos deparamos com uma das cenas mais lindas que eu já vi, que foi as piscinas naturais ali de Maragogi, onde a gente parou ali nas piscinas naturais e nós olhamos aqueles cardumes de peixes amarelo nadando assim, e numa profundidade até razoável, e esses peixinhos passavam e dava para ver do fundo. E aí eu fico analisando esse rio da água da vida, esse rio que passa ali próximo à árvore da vida, próximo a essa praça, esse rio vai ser muito mais bonito do que Maragogi e qualquer lugar que você já conheceu. E as outras belezas naturais da mesma forma. Na descrição de Ellen White, nas visões do céu, ela diz o seguinte: com Jesus à nossa frente, descemos todos da cidade para a terra sobre uma grande e íngreme montanha que, incapaz de suportar Jesus sobre si, partiu-se em duas, formando uma grande planície. Olhamos então para cima e vimos a grande cidade com 12 fundamentos e 12 portas, três de cada lado, e um anjo em cada porta. Todos exclamamos: a cidade, a grande cidade, vem, vem descendo do céu. E ela veio e se pôs no lugar em que nos achávamos. Pusemos então a observar as coisas gloriosas fora da cidade. Vi outro campo repleto de todas as espécies de flores. Quando as apanhei, exclamei: elas nunca murcharão. E em seguida vi um campo de relva alta, cujo belíssimo aspecto causava admiração. Era uma vegetação viva e tinha reflexos de prata e ouro, quando magnificamente se agitava para a glória do Rei Jesus. Entramos então num campo cheio de todas as espécies de animais: o leão, o cordeiro, o leopardo, o lobo, todos juntos em perfeita união. Passamos pelo meio deles e pacificamente nos acompanharam. Dali entramos num bosque, não como os escuros bosques que aqui temos, absolutamente não, mas claro por toda parte, glorioso. Os ramos das árvores se agitavam, um para um lado e para o outro, e todos exclamamos: moraremos com segurança na solidão e dormiremos nos bosques. Olha que lindo esse texto, eu acho fantástico essa descrição de Ellen White. O texto ele continua, mas eu peguei só alguns trechos principais. Então, a Bíblia, Espírito de Profecia, tudo nos aponta um local perfeito onde nós poderíamos desfrutar. E eu poderia citar inúmeros motivos pelas quais eu gostaria de estar no céu, mas eu quero trazer um específico. Eu acho que você também tem motivos à parte, fora daqui de Apocalipse, fora da descrição que Ellen White faz. Eu acredito que você tem motivos também pelos quais você quer estar no céu. E um dos maiores motivos que eu trago é a minha mãe. Ela, para mim, faz muito sentido porque ela foi uma heroína para mim. Ela se esforçou muito para que eu estivesse hoje na igreja. E quando eu penso que ela me acordava muito cedo,
lá a rotina de trabalho no sítio era muito árdua, a gente acordava pelas 4 da manhã e todas as vezes que ela me acordava, ela sentava ao pé da cama e falava assim: vamos fazer o culto. Isso para mim é muito marcante, porque eu penso no esforço que ela fez para que eu estivesse hoje aqui na igreja, para que eu estivesse nos caminhos do Senhor, para que eu estivesse firme nos passos para a eternidade. Então, quando eu penso no esforço que ela fez, isso me faz muita motivação, me traz muito desejo de querer estar no céu quando Jesus voltar. E quando dava aos sábados, a gente não tinha carro, então ela pegava uma bicicleta Monarch e aí colocava eu na frente e a minha irmã atrás. E ela pedalava 7 quilômetros para que a gente chegasse até a igreja. E aí eu fico pensando, se estar na igreja e viver essa esperança não faz sentido, para que que valeu a pena tanto esforço? Para que que valeu ela ter feito tanto em prol dessa causa? Então, isso faz muito sentido. E nós precisamos alimentar essa esperança. Sempre quando ela ia pedalando e o sol onde a gente morava era muito escaldante, era o interior do Espírito Santo, era bem escaldante, então ela chegava na igreja toda suada e ela corria para o banheiro, trocava de roupa, se arrumava e voltava com um sorriso imenso. E esse trajeto a gente fazia todos os sábados, 7 quilômetros, mais 7 para voltar, e eu via o esforço que ela fazia para que a gente tivesse ali, todos os cultos na casa do Senhor. E o tempo se passou, a gente foi crescendo, a minha irmã mudou para a Bahia, e aí o cenário não era mais o mesmo. Ela comprou uma bicicleta para mim, aí a gente ia para a igreja, eu ia na frente, às vezes esperava a mãe, ia motivado porque tinha uma bicicleta nova, mas o tempo passou e aí veio a desmotivação novamente. Só o fato dela estar ali presente, falando, não, vamos para a igreja, vamos buscar o Senhor. Só o fato dela estar ali presente, isso já gerava uma motivação muito grande. Mas nem sempre eu tinha essa motivação. E aí a gente ia pedalando. E quando chegava no meio do percurso, eu dizia assim, mãe, eu não aguento mais pedalar, eu vou voltar. E ela dizia o seguinte, segura aqui no meu braço, eu te carrego. E aí ela ia pedalando e eu segurava no braço da mãe e ela meio que arrastando ali com a bicicleta dela e eu só ia permitindo que ela me puxasse. Tamanhas experiências me fez desenvolver um gosto muito grande para ir à igreja, para viver o contexto adventista, mas também de ter uma esperança muito significativa sobre a volta de Jesus. Eu trouxe alguns pontos aqui no Apocalipse, onde não vai existir mais o sofrimento. Além disso, vai existir muitas outras coisas boas. Mas não é esse o ponto crucial. Quando eu penso no esforço que a minha mãe fez, é impossível não querer estar no céu. E aí eu trago para você nessa noite. Você já parou para pensar quantas pessoas oraram para que você estivesse na igreja? Quantas pessoas gastaram tempo orando por você, intercedendo para que você estivesse nos caminhos do Senhor, para que você se mantesse firme? Quanto tempo pessoas importantes gastaram pensando em você? Como vai ser frustrante se você não estiver no céu e essa pessoa lá te esperando? Como vai ser frustrante se você não encontrar essas pessoas na eternidade? Quantas vezes parentes, pessoas próximas, a sua mãe, seu pai, familiares intercederam por você? E eu vou um pouco além. Se nós comparamos o sofrimento de algum parente, e eu comparo da minha mãe, isso nos motiva. Mas quando nós olhamos para a cena onde Cristo carregou uma cruz que nos pertencia, como não se motivar para estar na eternidade? Como não querer estar no céu? Quando eu penso que Cristo, com a cruz nas costas, andou pelas ruas de Jerusalém, sendo chicoteado rumo ao Gólgata,
a Ilha da Caveira. Quando ele passava ali pelas ruas, ele pensava em você, ele pensava em mim, ele pensava na eternidade, em algo muito melhor. E pensando nisso, Cristo, ele permitiu, ele não foi forçado, ele permitiu que o sacrifício fosse concretizado para que você estivesse um dia na eternidade, para que eu estivesse um dia na eternidade. O sacrifício que mãe fez foi insignificante diante do sacrifício que Cristo fez. Mas se você não chegar no céu, isso vai ser uma frustração terrível. Imagine Cristo olhando para todo o esforço, para toda a trajetória e não te ver chegar àquele lugar que ele preparou. Imagine a tristeza nos olhos, a frustração. Então você não pode ficar fora da eternidade, você não pode ficar fora do céu, você não tem essa opção. Você precisa literalmente viver a eternidade no coração. Então, todo sacrifício dessas pessoas precisa valer a pena, o sacrifício de Cristo precisa valer a pena, esse é o maior sentido. O motivo pela qual nós precisamos querer estar no céu é Cristo. Em Apocalipse diz que nós vamos encontrar, vamos ver ele face a face. Aquilo que as pessoas passaram ao longo da vida almejando, Moisés ali no monte querendo ver a face de Cristo, nós teremos a oportunidade de vê-lo face a face, nós vamos conhecer a Cristo pessoalmente, vamos tirar as nossas dúvidas, vamos matar a nossa curiosidade e nós vamos ter a presença dele constantemente e pessoalmente conosco. E aí eu te pergunto, faz sentido querer estar no céu? Faz sentido querer viver a eternidade? Porque para mim faz muito sentido. Então, pense um pouco nisso. Pense nos motivos que alimentam o seu coração, que aumenta essa esperança, para que você consiga viver isso aqui na Terra, consiga viver buscando a presença e almejando a volta de Jesus. Que Deus te abençoe ricamente nessa noite, nesse processo de busca. Eu posso orar para finalizar? Tá. Acredito que sim, né? Então vamos orar. Querido bom Deus, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da sua intervenção. Pai, sabemos que esse mundo não tem futuro, esse mundo não tem esperança, não tem algo melhor para nós aqui. E a eternidade vai ser o único meio pela qual nós vamos viver plenos e felizes em tua presença, Pai. Por favor, Deus, que o teu Santo Espírito nos capacite a viver a eternidade aqui enquanto o Senhor não volta. Que o Senhor nos capacite a viver a cada dia em tua presença acima de qualquer coisa do nosso interesse. Pai, o seu sacrifício foi maior e o seu sacrifício nos capacita a estar neste lugar, por isso nós aceitamos em nome de Jesus. Nós clamamos para que o Senhor nos oriente aqui nessa terra até chegar à eternidade. Por Jesus, amém. 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 Ó, Darlan, muito obrigada, viu?